Muito bem, nós estamos aqui, e os senhores e as senhoras leram aí no processo algumas informações em relação a esses fatos que resultou em lesões na pessoa de Edmilson de Freitas Chaves. O seu Alex, aqui presente, ele reconheceu assim como uma dessas pessoas que veio a provocar essas lesões, reconheceu. Então, autoria e materialidade. Em relação a essa questão, os dois primeiros votos que serão apresentados pelo juízo, não tem nenhum problema. Entretanto, o digno representante do Ministério Público entendeu por bem que no terceiro voto, que o jurado absolve, sim. E ele explicou o motivo pelo qual o senhor e a senhora devem absolvê-lo. E apresentou como lastro o descaso da vítima com relação a esses fatos, já que ele poderia estar aqui para nos ajudar a entender o que de fato passou, mas em vez de vir aqui, mesmo intimado, mesmo sabendo, ele simplesmente olvidou, menosprezou o chamado da justiça para vir aqui nos ajudar a entender a dimensão dos fatos em que ele figura como vítima. E esse desprezo fez com que nós tivéssemos apenas uma única versão da parte do seu Alex da Cruz Costa. O seu Alex mencionou aqui a respeito dessa situação. Eu me lembro que ele estava falando aqui, quando a gente era criança e fazia alguma coisa errada, a mãe da gente dizia, olha, quem fala a verdade não merece castigo. Mas o castigo que a mãe se referia era uma vingança, era uma espécie de vindita, era algo que é produto do ódio, de uma situação de fúria. Não merece. Falou a verdade, aí você afasta a fúria do coração da pessoa. Quem fala a verdade não merece castigo. Que é o produto não de uma decisão consciente, mas produto de um coração apaixonado. Então, os senhores não devem vir aqui tentar castigar ninguém, mas fazer justiça, que é diferente, que precisa de uma pessoa com serenidade, tranquilidade, para que a decisão que aqui seja tomada esteja em harmonia com os ditames da lei, e especialmente da sua consciência. Quando Sua Excelência, o digno representante do Ministério Público, fala que nós deveríamos encerrar o caso sem infligir uma sanção em desfavor do seu Alex, eu aqui estava pensando, o seu Alex, ele disse que está preso há mais de 9 meses, é isso, Alex? Mais de 9 meses. Ele não deixou de ser punido, não, Excelência. Já recebeu uma punição acima, inclusive, da punição que recebeu o outro acusado, Mauro, ao estar preso há quase 10 meses, né, de prisão. Ele recebeu uma pena mais ou menos já de 5 anos de reclusão, regime fechado. A pena que o outro recebeu, 6 anos, e esses 6 anos é no regime semiaberto. É diferente a modalidade de reclusão. Esse aqui já pagou além da conta, da medida. Porque os regimes prisionais são diferentes. Esse aqui é rigoroso, é regime fechado. Ele já ficou quase 10 meses preso, 5 anos de cana, regime fechado. O outro recebeu aparentemente mais. Ele recebeu 6 anos de cana, mas o regime é mais ameno. É regime semiaberto. Esse aqui já, mesmo, o juiz ainda não botou lá qual é o número, mas já foi punido e com mais rigor. Já pegou uma sanção maior do que o outro acusado.
Quando eu li os autos, eu fiquei tentando entender o que aconteceu. E pelas informações trazidas, inclusive, pela própria pessoa da vítima, eu disse assim, com certeza o promotor de justiça vai falar sobre desistência voluntária. E o que é a desistência voluntária? É um prêmio que a lei oferece, isso está escrito no artigo 15 do Código Penal, que são duas situações que o artigo 15 fala, a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, a pessoa esgota as possibilidades de exaurir, né, de terminar, de concluir uma atividade ilícita, criminosa. Ele termina, mas ele toma algumas providências que fazem com que os efeitos que aquelas atitudes iriam resultar, elas sejam neutralizadas ou amenizadas. Isso é o arrependimento eficaz. Impede que o resultado que ele mesmo produziu venha a se concretizar. Mas a lei, também no artigo 15, trata a respeito do arrependimento eficaz, no meu entendimento. Eu não atuei na primeira fase do processo, mas nas alegações finais eu diria, doutores, se trata de arrependimento eficaz, aqui, arrependimento de desistência voluntária, Excelência. Não vamos nem submeter, porque a lei diz, artigo 15, deixa eu até ler o artigo 15, diz assim, olha. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Quer dizer, o artigo 15, nas alegações finais, submeteria o caso ao outro julgador, ao outro juiz, que é o juiz singular, e não o juiz plural, como hoje é feito. Paciência. Veio parar aqui, bora decidir o caso. Então, se nós fôssemos, a rigor, seguir o ditame da lei, artigo 15, ele seria condenado pelo artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, aplica o artigo 15. Mas, por dois motivos agora, o que o promotor de justiça apresentou e o meu motivo, qual seja o fato do ofendido ter esse menosprezo para com o sistema de justiça, cada um de nós. Então, vamos prestigiar quem falou a verdade. Né? Mas não apenas por causa desses argumentos, mas especialmente no meu entendimento. O seu Alex foi punido com mais severidade. Porque o crime do qual ele está sendo acusado, no máximo, iria pegar 6 anos de prisão, se chegasse a 8 anos, nunca não seria no regime fechado, porque uma pena de 1 a 4 anos, regime aberto. De 4 a 8 anos, semiaberto. E de 8 anos e 1 dia em diante, fechado. Então, ele jamais seria condenado ao regime fechado, mas esteve, durante todo esse período de tempo, em um regime mais severo, mais rigoroso do que aquele que ele deveria estar. Ou seja, pagou, além da conta, o que está escrito na lei, artigo 15 do Código Penal. Então, nós vamos agora submeter o caso a julgamento perante a senhora e o senhor. O primeiro quesito, o juiz vai perguntar, materialidade. Aconteceram esses fatos que estão relatados aqui nesse processo? E o senhor e a senhora vai dizer que sim. Por quê? Tem um laudo aí na mão dos senhores e as senhoras dizendo que, de fato, o Edmilson veio a ser lesionado. Segunda pergunta que o juiz vai fazer, segunda votação. O Alex contribuiu de alguma forma para
a consecução dessas lesões? Ele disse que sim. Então, primeiro e segundo voto, sem problema nenhum, sim. Entretanto, nós vamos passar para o terceiro voto, que é o jurado absolve. E foi exatamente isso que o representante do Ministério Público pediu. E eu também faço o mesmo pedido no terceiro quesito, que o senhor e a senhora absolvam o Alex, uma vez que, mesmo absolvendo, não tem como descontar, anular todo esse período que ele já teve preso, e mesmo o senhor e a senhora absolvendo ele já foi condenado e já cumpriu a pena, muito mais do que deveria. Então, eu vou devolver aqui a palavra à Sua Excelência, doutor Edmar, e agradecer e pedir que nós sejamos coerentes, sensatos e possamos fazer justiça e não vingança. É a minha manifestação. Devolvo a palavra à Sua Excelência.